Supercast, seja muito bem-vindo ao nosso Supercast. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar um pouquinho com você que está nos assistindo. Para você que é novo por aqui e não conhece a Supermédica, nós somos uma hold criada pelo diretor e CEO Agnaldo Chagas, chamada Gramed Brasil Participações, onde o nosso grupo é composto por 6 empresas. Uma delas é a Anápolis Indústria Hospitalar, que fabrica produtos têxteis hospitalares de alta qualidade, como ataduras, máscaras, toucas descartáveis, EPIs, entre outros produtos. Temos em nosso grupo também a Goiás Tecidos, onde é feito toda a confecção das obras-primas, que é criada os produtos da Anápolis Indústria. Temos a Única IGMB e a Supermédica distribuidora hospitalar. A Supermédica está no mercado há mais de 7 anos, levando mais saúde para todo o Brasil, para clínicas, hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de estética, veterinárias e também temos em nosso estoque mais de 14 mil itens hospitalares, desde medicamentos, produtos hospitalares, equipamentos hospitalares, ou seja, tudo o que você precisa na área de saúde, nós temos para te oferecer. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso Supercast, Ricardo Jabbour, diretor e CEO da Prospere. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. A honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar visitando aqui a Supermédica. Que ótimo. E hoje o nosso tema é a importância de se exercitar. Conheça os benefícios de quem mantém uma rotina em dia saudável. Ricardo, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje do Supercast, conta um pouquinho para nós a sua história, como tudo começou na sua carreira. Conta para a gente o que você tem de formação. Quem é a Prospere? Bom, vamos lá. Eu sou fisioterapeuta do trabalho. Isso é uma área da fisioterapia que não é tão comum, porque a área da fisioterapia mais comum é aquela clássica de clínica, de reabilitação, né, do paciente que lesou ali um joelho. Mas existem várias outras áreas da fisioterapia e uma delas é a área do trabalho. E eu sou ergonomista também, que também é uma área que está junto com a fisioterapia do trabalho. Legal. Eu me formei em 2006. Assim que eu formei, na primeira semana que eu comecei a pensar, né? E agora, né? Que a gente fala, formei e agora? Eu já comecei a trabalhar com a ginástica laboral, que é uma das ferramentas da área da fisioterapia do trabalho. E foi assim, muito de imediato, eu já gostava da área, já comecei a trabalhar, nunca mais larguei. E aí fiquei trabalhando 2 anos e meio aproximadamente para uma empresa terceira de fora de Goiânia. Porque nossa empresa é local, né, daqui de Goiânia. Uhum. E aí, quando essa empresa rescindiu o contrato lá com essa outra empresa de São Paulo, eu era o funcionário, no caso, né? Peraí, você era de São Paulo, era de Goiânia? Não, daqui. A empresa que era de São Paulo. Ah, entendi. A empresa contratada de São Paulo prestava um serviço para uma empresa daqui de Goiânia. Ah, entendi. E aí eu era só o funcionário. Uhum. E aí eu prestava o serviço como terceirizado, no caso, né? E a sua paixão, o seu amor? Onde começou? Onde iniciou? E eu, desde a época da faculdade, eu já gostei muito dessa área. E aí, assim que eu formei, já surgiu essa oportunidade, já gostei da área. E aí, nesse sentido dessa empresa que estava prestando fora, eu falei assim, cara, por que tem que vir uma empresa de São Paulo prestar serviço aqui em Goiânia, né? Você já começou a ter uma outra visão, né? Não tinha empresa aqui em Goiânia nessa área. E aí, encontrou um nicho de mercado. E aí, assim, o gostar disso é porque é muito social, né? Ela tem muito contato com pessoas. Sim. Eu sou muito social. Eu não gosto muito da fisioterapia clínica, aquela clássica de você ficar sentado. Nada contra. Aliás, tem vários colegas aí que são excelentes profissionais dessa área, mas é gosto mesmo. Eu não tenho aquela paciência de ficar dentro de um consultório e vira o paciente e você... Olá, seu fulano, tudo bem? Você gosta do contato ali, né, com as pessoas. Eu gosto de galera. Boa. E a ginástica laboral é no meio da galera, né? Aquela Sim. bagunça gostosa dentro das empresas, né? Ricardo, conta um pouquinho pra gente quem é a Prospere, o que a Prospere faz, como a Prospere nasceu. Então, aí nesse caminhar aí começando recém-formado, eu tinha quase 3 anos de formado, foi quando a Prospere nasceu. Eu até Por que esse nome Prospere, uma curiosidade? Então, quando a gente vai pensar no nome da empresa, a gente fica
imaginando mil coisas, né? O nome Prospere vem porque isso é um imperativo, é um desejo, que as empresas que a gente tem como cliente prosperem. Por que a empresa vai prosperar? Porque o programa de qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, ele faz com que um funcionário tenha menos dor, consequentemente vai ter menos afastamento, menos chance de lesão. Qualidade de vida. E aí, com isso, a empresa tem um retorno positivo desse funcionário. O funcionário trabalhando menos estressado, com menos dor, obviamente ele vai produzir mais. E aí, consequentemente, a empresa prospera. Então, o nome veio com essa ideia, assim, de que a gente é um serviço que vai agregar valor para a empresa prosperar. Missão, visão e valores intactos. E aí, a Prospere, então, nasceu em 2009. E eu estava trabalhando para essa empresa de fora ainda. E fui contratado por uma outra empresa daqui de Goiânia. E agora pensei, nossa, eu tenho 2 empregos, né? Tô arrebentando. Vou casar. Eita. E aí fiquei noivo. No mês seguinte fui mandado embora de uma das empresas. Eita, e agora? Nem o que fazer? 2 meses depois, a outra empresa rescindiu o contrato com a outra. Eu fiquei desempregado. Caramba. E aí eu pensei, Deus, esse negócio de casar não é muito propósito do senhor, não, é? Falei que ia casar, fiquei desempregado, eu tinha 2 empregos. Será só um sinal, né, Ricardo? E aí, brincadeiras à parte, mas eu entendi, assim, que Deus tem um propósito com tudo, né? E ele, de certa forma, permitiu que eu saísse dessa empresa para que viesse algo melhor. Mas antes disso, veio uma proposta de eu trabalhar num call center como teleoperador. E aí eu estava desempregado em dezembro, mês de dezembro de 2008, isso. Caramba. E aí cara, tô fazendo nada, a área da fisioterapia é muito ruim no mês de dezembro. Porque o paciente viaja, né? O pessoal tá de férias. E eu acabei entrando num call center como teleoperador para não ficar desempregado. E aí essa empresa desse call center era uma terceirizada da Celg, tava terceirizando o call center da Celg na época, antes da Enel. E aí eu fui ser operador de telefone mesmo. Sim. Falar sobre tipo, energia. é totalmente diferente do que você amava ali. Nada a ver. Eu tinha uma caminhadinha de formado, tinha 2 anos e pouquinho de formado. Mas aí eu lembro que eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, isso não é o que eu quero, não é minha área, mas se é isso que apareceu, eu vou dar o meu melhor. Eu vou entrar lá e vou dar o meu melhor. E assim foi, e aí eu não tinha essa expectativa, mas lá dentro a empresa mudou de prédio, ela saiu da Celg e foi para um prédio próprio, que era uma empresa terceirizada. Certo. E quando foi para esse prédio, eu fiquei sabendo que ia para um prédio novo, né? E eu conversei com o diretor, falei, escuta, eu já sou formado, sou fisioterapeuta e tal, tô aqui como teleoperador, mas sou fisioterapeuta. Será que você não acharia interessante a gente fazer um programa? Já achou uma brechinha ali pra levar o seu, né? Você acha que você não acharia legal fazer um programa de ginástica laboral aqui? Legal. E ele achou legal e aí nasceu a Prospere. Nasceu legal. Com o primeiro cliente, porque aí falou assim, achei massa, me apresentou. E nasceu com uma iniciativa sua, né, Ricardo? De tentar mesmo. E eu vejo assim um propósito, porque o propósito de Deus na vida da gente, né? Porque eu não entrei nesse call center com esse intuito, de ir lá para poder depois captar esse cliente para ser um cliente da empresa. Nem imaginava isso. Legal, nem imaginava. isso. E as coisas fluíram nesse sentido. E aí esse diretor, ele acabou virando um coach, assim, meu, né? Não sei se seria bem o termo coach, mas ele me apadrinhou, assim, porque eu era muito novinho ainda. E aí ele me ensinava coisas sobre empreendedorismo. Eu fui apresentar a proposta para ele, não sabia nem como apresentar. Nossa, eu só era um recém-formado, que tinha 2 anos que trabalhava com ginástica laboral, sabia só disso. E aí foi muito legal, que aí nasceu a empresa aí. E aí depois disso, a empresa veio aí, já fazendo 13 anos de caminhada. Aí você foi captando profissionais da área. Aí naturalmente foi surgindo demanda. A gente foi atender, a primeira empresa então foi essa, que é o call center da época da Celg. Foi o call center da Celg, da Saneago, do Sebrae, do Seduc. Foi crescendo. Porrada de empresas que essa empresa atendia. E a gente prestando serviço lá para eles. E aí depois vieram outros clientes naturalmente. Aí foi surgindo demanda e a empresa foi crescendo. Então já são 13 anos de Prospere. 13 anos de empresa e a empresa saiu de Goiânia. A gente começou a atender outras cidades, né? Começamos a atender Anápolis, Catalão, Rio Verde, Jataí, Caldas Novas, os interiores. Esses interiores pertinho de Goiânia, todos a gente atende, né? O Canedo, Trindade, Aparecida, mesmo que é colado aqui, né? A gente atende todos eles. Muito bom. E aí a equipe cresceu, e aí foi surgindo demanda, foi crescendo, fomos fazendo o trabalho direitinho, né?
Muito bom, Ricardo. E fomos crescendo, graças a Deus. Ótimo. Agora sim, para as pessoas entenderem, né, o que é essa área, o que é a Prospere mesmo, né, o que ela executa. Fala pra gente o que é ergonomia no trabalho, para as pessoas entenderem. Beleza. O serviço carro-chefe da Prospere é a ginástica laboral, que são aqueles exercícios que são feitos no ambiente de trabalho. Tem gente que não sabe, né, o que é ginástica laboral. A pessoa pensa, será que eu tenho que ter uma roupinha adequada, né, levar um squeeze para a empresa? Fala, não, é do jeito que tá mesmo ali. Essa mulherada de salto. Se adapta ali mesmo. Se adapta ali mesmo, faz no meio das máquinas, dos computadores, onde tiver, faz o exercício, que é uma pausa para o funcionário ter um momento ali de retorno do seu rendimento, vai trabalhar questões fisiológicas, né? Vai alongar, fazer exercício de coordenação motora, trabalho social também. Então, a ginástica laboral tem vários benefícios. E a ergonomia ela é uma ciência. Esse nome, ergonomia, ela vem do grego, que ergo ou ergon, ele significa trabalho. E o nomia é de nomos, de normas. Então, normas do trabalho. Então, ela nada mais é do que uma ciência que ela faz a análise do homem com a máquina, ou o homem com o seu ambiente de trabalho, e ela faz com que isso tenha um encaixe da melhor forma possível para evitar lesão e melhorar o rendimento. Ótimo. E qual a principal função da ergonomia? Quais são os benefícios dela no ambiente de trabalho para os funcionários? Então, a ergonomia ela faz esse encaixe perfeito do funcionário com o ambiente que ele trabalha para evitar que ele se machuque, que ele tenha lesão. E existem alguns viés de ergonomia, né? Existem uns riscos ergonômicos. Inclusive, o E-Social veio com uma coisa muito bacana, veio com a tabela do E-Social para preenchimento, essa coisa do SST, né? Agora do PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. E ele veio com vários nortes assim, para a ergonomia, que normatizou muito, isso ficou muito legal. Então, o benefício principal da ergonomia é, em primeiro lugar, para a própria empresa. Porque a empresa tem um resultado bacana quando ela aplica um programa de ergonomia, porque ela faz com que o ambiente dela seja mais produtivo, mais saudável, com menos chance de machucar o funcionário. E, consequentemente, para o funcionário. O funcionário tem mais conforto para trabalhar. A ergonomia ela fala muito do conforto no ambiente de trabalho. Legal. Então, o funcionário às vezes trabalha o dia inteiro sentado. Como é que tem que ser a ergonomia dele? Tem que melhorar o ambiente, os móveis, né? A questão organizacional. E o funcionário que trabalha o dia inteiro em pé, como que tem que ser a ergonomia dele? O alcance do material que ele usa. Ou seja, cada um tem o seu certinho. Né? Ela é direcionada para aquele ambiente que o funcionário trabalha. Então, quando a gente faz uma análise ergonômica, ela vai identificar o que o funcionário faz no ambiente dele e faz a otimização daquele ambiente de acordo com aquele funcionário. Ótimo. Com a função que ele tem. Então, só um exemplo. Se ele tem que pegar um material, ele trabalha numa bancada, tem que pegar um material aqui, e esse material está longe. Isso é muito comum. Mais comum do que a gente imagina. Sim. A pessoa tem que pegar o material, mas o material está longe, então ele tem que ficar fazendo assim para pegar, ele tem que se esticar. Se esticando, né? A gente fala, gente, por que não coloca isso perto? Aproxima dele, que ele vai diminuir o movimento, diminui o movimento de ombro, ele tem menos desgaste articular, e aí ele vai ter mais rendimento naturalmente, porque ele vai estar mais próximo, gasta menos tempo. Se está mais longe, né, ele demora mais tempo para pegar o material. É verdade. Então, esses conceitos todos são tratados na ergonomia para melhorar a produtividade do funcionário. Ricardo, quais os problemas que podem afetar nas pessoas sem a prática de exercícios? Por exemplo, pandemia deixou muita gente home office. Isso é fato, né? O que fazer? Eu acredito que muitas pessoas ainda estão em home office, muitas empresas se adequaram ao home office por alguns motivos específicos. O que fazer? Porque geralmente em casa a pessoa fica mais relaxada, né? Geralmente a coluna se acaba ali, né, por falta de postura. O que fazer nessas situações? Bom, a questão do home office, ela veio mudar muitas realidades. Ela mudou várias empresas mudaram sua forma dinâmica, de trabalhar, né? Galera foi para casa e tem gente que nunca mais voltou. Sim. A gente atende uma empresa, inclusive, que praticamente 90% do quadro de funcionários deles foram para o home office e não voltou. Então, o que é que tem que ser feito? Precisa de orientação esse funcionário em casa. Esse funcionário, ele provavelmente não tem a adequação em casa do que ele tem na empresa. Uma cadeira adequada, né? um local adequado, um ambiente próprio para trabalhar.
E todas as questões do ambiente, da estrutura de mobiliário, a questão do próprio horário de trabalho. Qual o risco futuro que ele pode sofrer ali, cara? E aí tem gente que a gente pegou, por exemplo, essa empresa que a gente está atendendo, ele tem uns quase 200 funcionários. E aí, galera toda fora, toda em casa, né? Uhum. E a gente vai fazendo avaliação individual, um por um. Porque cada caso é de um jeito. É um caso, Aí tem gente que tá sentado numa cadeira de madeira. Nossa. De pau mesmo. Uhum. Madeira, assim, sem acolchoado nenhum. Numa mesa de madeira, numa varanda. Nossa. Trabalhando só com o notebook, assim, em cima da mesa. Aí, o que esse funcionário vai acontecer com ele? Se não resolver, se não mudar, né? Ele vai ter lesão, ele vai ter desconforto. Uma hora ele vai machucar aí as costas, a coluna. E aí isso interfere já de imediato, no curto prazo, na produtividade dele, porque ele começa a ficar desconfortável, começa a mexer, aí tá ruim, aí de repente ele começa a pensar numa almofadinha pra colocar. E ele começa a se adequar. E aí chega uma hora, esse aqui é o que deu. E depois, num médio e longo prazo, começam a aparecer as lesões. Uhum. Que aí é uma compressão, né? O braço que fica comprimido na borda da mesa, a coluna que não está adequada, né? Uhum. O notebook que está na altura errada. Esse é um posto de trabalho simples, que é de computador normalmente, tem home office, via de regra, quase praticamente todos são dessa área administrativa. Sim. Né? Ainda que existam algumas atividades que são operacionais em home office também, mas é menos. Então, nesse ambiente administrativo, esse é o perfil. E aí, esse é um caso, né? Eu vi vários casos assim, de pessoas trabalhando sentado na mesa de jantar da sala. Nossa. Trabalhando sentado no sofá, porque não tem uma mesa apropriada para trabalhar, sabe? Com o notebook no colo. Aí, cansa do sofá, vai pra cama. Acredito que muita gente que pode estar assistindo a gente passa por essas situações, viu? E às vezes a pessoa fica perdida, porque ela, nossa, tá ruim demais aqui, meu pé não alcança o chão. Cara, se você pudesse dar uma dica pra quem tá assistindo a gente, trabalha home office, tipo, uma dica básica que ela poderia fazer nesse momento. Fala pra ela me ligar. Olha aí, o merchan. A gente faz a consultoria. A dica clássica é procurar conforto dentro do que é possível adaptar no ambiente dela, né? Dentro do que ela tem. Se ela conseguir melhorar o ambiente de trabalho dela, com a mesa mais apropriada, uma cadeira melhor, ela vai ter mais conforto. Agora, se ela usa uma cadeira que é igual esse caso, de madeira ou de plástico, ela vai sofrer mais. Sim. Então, se ela tem uma cadeira de escritório, uma mesa mais espaçosa, eu já vi gente que comprou aquelas escrivaninhas que vende nessas lojas de tipo Americanas e Novo Mundo e tal, essas lojinhas comuns. Sim. E aí, bacana aquela mesinha, só que aquela mesinha não é para esse fim. Não é para trabalhar o dia inteiro. Então, ela é curta. O espaço dela, o tampo dela é pequeno. Então, ela consegue apoiar bem os braços, a pessoa fica sem espaço. Então, a dica é, procure se ajustar com o que você tem e, se possível, faça um investimento em móveis de qualidade. Se você for manter a situação de home office, procure móveis de qualidade. Mesa e cadeira, principalmente. Eu acho que também buscar fazer uma pausa ali, né, Ricardo? Para alongar os braços, a mão, a coluna. Acho que é importante também, né? Com certeza. Porque às vezes você fica tão ali concentrado que você não para, você trava, né? Então, acho que é importante. E o foco no trabalho, às vezes, não permite a pessoa nem lembrar disso. Ela tá tão focada ali que ela esquece. Na hora que vê, ela não foi nem no banheiro. Exatamente. Tá segurando ali xixi o dia inteiro. Uhum. Então, isso aí é um ponto da ergonomia. Acho que é um hábito que a gente precisa, né, criar todos os dias, né? Sim. É um hábito cultural, porque é a nossa saúde, né? Esse é um ponto da ergonomia que é o risco ergonômico organizacional. Então, quando a pessoa vai para o home office, ela perde um pouquinho aquela referência de trabalho dela. Porque quando ela trabalhava na empresa, ela tinha que acordar... A postura era diferente, né? Desde a hora que ela acorda. Sim. Ela tem que acordar com bastante antecedência, porque ela tem que deslocar, ou mesmo que ela vá de carro, ou que ela pegue um ônibus. Então, se ela tem que estar no trabalho 8 horas, ela tinha que acordar no mínimo às 7. No mínimo às 7. Tem gente que acorda 6, 5, dependendo da distância. Eu mesma acordo 5. 5 horas. Tô dizendo mínimo de 7 pé. se a pessoa morar ali próximo, né? Sim, porque acorda 7, se ajeita ali, toma um café, e já tem que correr pro trabalho. Uhum. Via de regra, a realidade pessoal, muitas pessoas andam de ônibus, né? Então demora mais, você tem que acordar bem mais cedo. Aí, você tá no home office, você tirou toda essa rotina antes.
E eu tenho que trabalhar 8 horas, então eu vou acordar 5 para as 8. Tipo isso. Às vezes nem se arruma, né, Ricardo? Exatamente. Levantei, só sentei no lugar e Já é vi isso aquilo, demais. né? Você nem incorpora o espírito mesmo de trabalho. Teve um funcionário dessa empresa, não tô nem citando o nome da empresa por questões éticas mesmo, né? Sim. Mas que ele tinha um home office no quarto, então do lado da cama. Ele acordava, ele saía da cama e sentava na mesa. Ele nem no banheiro ele não ia, porque ele acordava assim já super em cima da hora. Meu Deus. Aí ele ligava lá, com os olhos remelados. Sabe, você acabar de acordar, sentar na mesa pra trabalhar? Sim. E aí eu tive que falar pra ele dessa questão organizacional. Falei, cara, você precisa acordar mais cedo. E aí ele falando que aí ele acordava da cama, ia pra mesa, dali ele ficava o dia inteiro no quarto, que ele tava surtando, porque ele não saía do quarto pra nada. E terminava o expediente, ele já ia emendar com outras coisas. Às vezes pode causar até um estresse, né? Uma ansiedade, né, Ricardo? Muito. E isso, a demanda de psicossocial e cognitivo, né, ela cresceu muito. E ele não saía desse ambiente. Então, você pensa, ele, antes para ir trabalhar, ele tinha que sair de casa, né? Tem que pegar essa condução, ou nem que seja seu carro. Tinha uma outra rotina, fato. Encontrava pessoas, né? Agora não encontra ninguém, fica sozinho. Então, mudou muito isso aí. Isso é um outro risco. Além do organizacional, que eu estava comentando, ele está relacionado à estrutura de trabalho desse funcionário. Ao tempo de dedicação ao serviço, as pausas, os intervalos, que geralmente a pessoa não tem. Geralmente ela não tira. Igual como a gente comentou, né? Que fica segurando lá para não ir no banheiro, às vezes o turno todo. Não tem horário para parar de trabalhar. Sim. Às vezes a pessoa vai para casa e ela trabalha mais do que se ela tivesse na empresa. Na empresa tem aquela questão assim, agora é a hora da pausa da ginástica laboral aqui dentro do departamento. Todo mundo Por para. exemplo, aqui na Supermédica, né? As suas colaboradoras vêm até aqui, né? Fazem toda a ginástica laboral com todos nós, né? Do time da Supermédica. Conta um pouquinho pra galera entender como que é a dinâmica das meninas aqui. Então, eu acho engraçado, assim, as meninas, né? Porque são moças e o pessoal geralmente não pega o nome das meninas. Eles falam assim, a menina da ginástica. A menina da ginástica, é desse jeito. Mas são profissionais, fisioterapeutas, que nossa equipe é composta basicamente por profissionais da fisioterapia. A gente tem outros profissionais que agregam valor à equipe, mas para atender outras áreas, outros serviços. E funciona assim, a fisioterapeuta vai na empresa e aí tá todo mundo ali trabalhando no normal do dia. Num certo momento ela chega, bora galera, para aí, você tá fazendo, levanta um pouquinho e aí faz aquela pausa forçada, né? Sim. Para aí todo mundo para poder fazer atividade física no ambiente mesmo. E aí às vezes sai de uma sala, vai para a sala do lado, ou vai para um auditório, ou para um refeitório, o que a empresa permite ali de espaço. Sim. Às vezes tem que dividir um departamento, não pode parar o departamento todo de uma vez. Um departamento de atendimento, por exemplo, não pode parar. Aí para uma parte só, para o pessoal poder participar, depois volta, essa turma vai a outra. E as atividades são de curto prazo, né? Então não impacta na produtividade. Sim. O funcionário fica parado ali 10, 15 minutinhos para ele poder fazer os alongamentos, os exercícios. Quais são os tipos de ergonomia? Eu sempre que vou falar ergometria, mas é ergonomia. Eu já comentei contigo de 2 tipos. Sim. Ou 3. Um foi o organizacional. Organizacional. O risco ergonômico organizacional, ele está relacionado a essa questão do tempo, da rotina mesmo da pessoa. Esse cidadão que eu citei, que não acordava 5 minutos para as 8, ele não tem ergonomia organizacional nenhuma. E aí um risco, que ele vai gerar problema para ele. E aí eu orientei tudo, mas depois ele melhorou, me mandou foto do posto de trabalho dele, virou assim um... Legal. Ele comprou mesa, cadeira, foi top, assim, o dele foi uma transformação, foi muito massa. Legal. Então, risco ergonômico organizacional. O outro risco ergonômico é o de mobiliário e equipamento, que é o contato mesmo com mesa, cadeira, ferramenta que ele vai usar, ferramenta manual, computador, suporte para notebook, enfim, todo o mobiliário, cadeira, tudo que envolve mobiliário e ferramenta. Sim. Então, é o organizacional, mobiliário. O outro é um risco ergonômico psicossocial e cognitivo, que é um risco dessa pessoa estar em estresse, a demanda de trabalho acima do que ela dá conta de suportar. Né? Pressão por meta, exigência
demandas que exigem muita atenção, muito foco, exige muito do funcionário. Sim. Então, assim, isso gera o estresse, tudo relacionado ao psicossocial e cognitivo. A relação com o chefe, relação com os colegas, se tem uma boa relação ou não, se o ambiente é agradável ou não, se existe mimimi dentro da empresa. Caramba, tem muita coisa, Ricardo. Existem ferramentas para pontuar isso. Legal. Então, risco organizacional, de imobiliário, psicossocial e cognitivo, e risco ergonômico ambiental, que é o ambiente, ruído, iluminação, ventilação, essas coisas todas. Uhum. E o risco ergonômico biomecânico, que é o que mais comum que o pessoal acha que a ergonomia é só isso, que é postura. Que é o posicionamento do funcionário que ele adota. Mas às vezes o funcionário adota uma postura ruim porque ele não tem treinamento, porque ele não tem imobiliário adequado, porque o ambiente não permite. Não permite. Esses dias eu fui a uma empresa, também não posso falar o nome. Sim, por favor, não fale. Menina do céu, mas tava tanto barulho. E o barulho não era da empresa, era do vizinho. Eles eram vizinhos de uma outra empresa, muito barulhenta, e eles dividiam um galpão, só porque o galpão só tinha um muro separando. E aí o vizinho fazia muito barulho. De máquina, aquela coisa toda, Imagina o estresse, hein? Muito barulho. E o pessoal de cá, a empresa que eu fui visitar, eles têm algumas máquinas que fazem barulho, mas com muito menos recorrência, mas o tempo todo com o barulho do vizinho. O barulho do vizinho chegava a 80 decibéis. Caramba. Então 80 decibéis é muito alto. Muito alto. E aí se torna um risco ergonômico de ruído, que esse risco ergonômico vai causar problema. Dá problema de audição, problema de estresse. Sim. Uma série de problemas. E todos esses riscos que a gente pontuou, que são 5, né, os que a gente comentou, cada um deles dão os seus devidos problemas quando não são estruturados de forma adequada. Então, a ergonomia é bem complexa. É bem complexa. Ela envolve vários fatores, assim, desde o momento, né, do funcionário entrar na empresa, bater ponto. Tem uma empresa legal que a gente atendeu, eu fiz uma análise ergonômica para eles, e aí tinha um departamento de vendas. O departamento de vendas é aquele que ninguém quer parar de trabalhar, porque o cara quer vender. Quer vender, isso mesmo, metas, né? Meta, tem que bater meta, tem que ligar para o cliente, eram televendas, na verdade. E eu tenho que ligar, e eram aproximadamente 20 pessoas. Entre 20 e 30 pessoas nesse departamento. E aí eu fazendo o levantamento ergonômico desse departamento. E uma coisa muito massa é que, bem básico assim, eles tinham que bater o ponto num certo momento. Mas o relógio ponto desse pessoal era longe, cerca de 2 a 3 minutos de caminhada de onde ficava a sala deles. E é um raciocínio tão simples que às vezes as pessoas não percebem. Fala, o que tem a ver isso? O vendedor tem que estar vendendo. E ele tem ali 10 minutos de pausa. Esses 10 minutos de pausa ele virava 15, 16, por conta da distância do ponto, percebe? Então o tempo que ele tinha que sair do departamento, ele saía da mesa, até que ele caminhava, chegava lá no ponto, fazia aquela filinha no ponto, bate o ponto. Aí ele tinha o intervalinho dele, até depois ele volta, mesmo esquema, bate o ponto de novo, caminha tudo de volta. Ele perdia em torno de 6, 7 minutos por dia. Caramba. Um funcionário. 6, 7 minutos ele estava perdendo aproximadamente 3 ligações. Por cada momento que ele tinha uma pausa para bater ponto. E ele batia ponto 3, 4 vezes no dia. Então isso assim, se você pegar 20 a 25, 30 funcionários mais ou menos, perdendo esse tempinho pequeno, por causa só do ponto estar longe, no final das contas eu apresentei para a empresa, falei assim, olha, vocês estão deixando de prospectar não sei quantos mil contatos em um ano, por conta porque o ponto está longe. Coloque as pontas aqui na porta desse departamento aqui. Sim. Aí, Nossa. Aí fala assim, nossa, a ergonomia mexeu aqui, porque a gente agora tá vendendo mais. Foi lógico, o funcionário tá trabalhando mais. Sim. Ele parou de perder esse tempo do deslocamento. Ele tem direito à pausa dele e tudo mais, ok. Mas o ponto podia estar mais perto para otimizar isso. É um detalhe pequeno, passa desapercebido quanto tempo, né? E aí a gente viu isso nesse levantamento ergonômico, que tem a ver com o organizacional, né, com o posicionamento do ponto. Então, interfere em várias faces da empresa. Legal. Ricardo, quais são os benefícios que a atividade física traz para o corpo, a saúde em si, né? Fala um pouquinho para nós. Bom, a atividade física ela é fundamental, porque ela envolve vários fatores. Um deles é a liberação de endorfina, que traz sensação de bem-estar.
Outra é a questão do próprio bem-estar do funcionário ou da pessoa que faz a atividade. O nosso raciocínio é muito voltado para atividade física dentro da empresa. Então, por isso que eu estou assim, falando o funcionário, né? Mas a pessoa que faz uma academia, que faz uma caminhada, ela tem os benefícios fisiológicos, né? Até mental, né, Ricardo? A Demais. gente fica muito mais leve, a mente, né? Por exemplo, você sai de uma rotina de trabalho de 8 horas, você vai fazer um exercício, sua mente relaxa, porque, né? Você está liberando ali endorfina, vários outros benefícios. Isso ativa a circulação sanguínea, você tem melhora da oxigenação, você tem uma série de benefícios que o exercício traz, o próprio fortalecimento. Isso vai te dar mais disposição, te dar mais qualidade de sono. Oxigênio no cérebro. Dorme melhor, você tem mais disposição. Uhum. Então, toda atividade física que a gente faz, ela tem uma série de benefícios. E aí, a gente só tem que tomar cuidado com as lesões. Então, quem faz, por exemplo, modalidades de alto impacto... Tipo crossfit, né? Musculação pesada. Alto impacto, via de regra, você pode pegar o crossfit como referência, é um ótimo exemplo para alto impacto. E aí, se não tiver uma orientação adequada, a pessoa tem uma chance maior de se machucar. Do que outras atividades. Mas toda atividade tem risco. Aí ela precisa de orientação. Sim. Eu até costumo, por exemplo, eu sou ciclista. E eu faço uma avaliação com o ciclista, que é orientar a ergonomia do ciclista, que é encaixar ele na bicicleta da forma correta. Legal. Porque o selim da bicicleta, ele tem angulação, ele tem distância para o guidão. Então, se o selim até para posicionar a coluna da forma correta, né? Tudo interfere. Se esse selim está inclinado de forma errada, ele vai fazer compensação no quadril, que vai fazer compensação na coluna. Tudo afeta ali no corpo. E aí ele fica 2, 3, 4, 6 horas em cima da bicicleta, 2 vezes por semana. Aí ele fica somando ali um probleminha. Sim. Daqui a pouco... Que poderia ter sido ajustado, né? Com uma visão de um profissional. Esse serviço chama Bike Fit. É uma avaliação para o ciclista corrigir sua bicicleta. Eu costumo falar assim, que é a mesma coisa de você colocar um cara que vai jogar futebol e manda ele pro campo de futebol jogar de chinelo. Ele consegue jogar de chinelo? Consegue. Consegue, mas não vai ser a mesma coisa. Mas né? ele vai levar uns escorregão ali, essa chinela vai arrebentar. Isso mesmo. Então alguma coisa vai dar errado. Ricardo, qual o maior erro que as pessoas cometem, principalmente no ambiente corporativo? Por exemplo, a postura. Quais são os principais erros que você, como profissional dessa área há tanto tempo, já viu em várias empresas? Olha, o clássico é a falta de apoio do braço. Muito clássico, muito comum. O que é isso, falta de apoio de braço? Às vezes a pessoa não consegue se ajustar na mesa de uma forma que o braço apoie e ela relaxe o ombro. Então, via de regra, ela fica ou com o braço mal apoiado, metade do braço apoiado na mesa, ou ela fica fazendo uma contração. Às vezes soma as duas coisas. Tem a compressão do antebraço e tem uma contração que a gente chama de contração estática. Que ela sobe o ombro assim, ela contrai o ombro. E essa contração estática diminui o aporte sanguíneo da região, diminui a oxigenação, ela vai dar problema também. Gera tensão para a região da cintura escapular, dos ombros, pescoço. O clássico de ambiente administrativo é esse, esse braço mal apoiado. Clássico também é dor nas costas. Galera, todo lugar que a gente vai, se você perguntar, dor nas costas, né? Vamos começar um programa de ginástica laboral, às vezes eu pergunto, quem aqui sente dor nas costas? Eu até já pergunto brincando, que o pessoal faz a ola, assim, né? Faz a ola. Que tanta gente levanta a mão. Muito comum dor nas costas. Então, isso vem de uma questão cultural de muitos anos, né? A pessoa trabalha em vários lugares na vida e nunca teve... E às vezes nunca teve essa orientação, né, Ricardo? Nunca teve orientação, de repente não tem uma estrutura adequada. Eu já vi empresa que as funcionários sentavam em caixote de feira. Caramba! Análogo à escravidão, isso pra mim. Com certeza. Sentar em caixote de feira. Mas era a realidade delas. E elas tinham que trabalhar assim, sentadas nesse caixote, sem apoio nenhum para as costas, fazendo trabalho manual. Hoje as empresas têm se adequado bastante à ginástica laboral? Tem tido mais abertura disso por conta de conscientização. E que as pessoas também têm visto que isso é um benefício para a empresa e acaba sendo um retorno para a empresa que investe nisso. Que a empresa gasta com o programa, ela contrata a nossa empresa, ela contrata a Prospere para fazer a ginástica laboral e ela tem um custo. E aí ela tem um retorno com a saúde dos seus funcionários. Saúde. É aquele raciocínio que a gente falou, eu comentei, né? O funcionário está sentindo menos dor, ele vai render mais. É verdade. Então ela acaba tendo um retorno nesse sentido.
Uhum. Ricardo, a vida sedentária, que tem muita gente que é sedentária, né? Contribui para o aparecimento de dores, enfim, de vários fatores? E muito, hein? Muito. E quando a gente fala em sedentário, de repente, algumas pessoas podem ter a imagem do sedentário ser aquele gordão, né? Mas tem muito sedentário magrinho aí. Tem. Tá? O sedentário é aquela pessoa que não pratica Isso aí atividade. dependente de físico, né, Ricardo? Isso é. E o sedentário é o cara que não faz atividade física nenhuma. Ou que faz muito pouco. Aquele que faz, às vezes, só o futebolzinho no final de semana. Aí tem final de semana que falha, às vezes ele fica 2 semanas sem jogar. Esse, de repente, ele pode se enquadrar como um sedentário e ainda tem um risco grande de se machucar no final de semana. Porque ele passa, às vezes, a semana toda sem fazer nada. No final de semana joga aquela bolinha ali com os amigos e arrebenta um joelho. Eita. E se machuca. Então, assim, o sedentarismo, ele... Teve até uma campanha em Portugal que eles colocaram a foto das pessoas. Claro que era uma edição e no lugar das pernas, as pessoas estavam sentadas, no lugar das pernas eram as pernas da cadeira. Então, assim, ela não precisava de perna, porque ela só fica sentada. Então, a propaganda era bem agressiva, assim, você olhava assim, cadê? Tá faltando as pernas desse povo. E aí não tinha perna, era a perna da cadeira, assim. Então, assim, que ela nem levanta pra nada, não faz nada. Então, pode usar a perna. E não era cadeira de rodinha, não. Era cadeira de perna fixa, assim, sabe? Que não sai do lugar. Essa falta de mobilidade, ela traz uma série de problemas, né? De retração muscular, de estresse, dor e desconforto, uma série de problemas. Eu fiz um levantamento uma vez numa outra empresa que o pessoal fez uma entrevista, uma avaliação comigo. E aí, é impressionante. A empresa ia lançar um programa de atividade física, com orientação nutricional e tal. E é impressionante quantas pessoas estão há anos sem fazer nada. Sabe? Caramba. 2 anos, 3 anos, outros 7 anos. Quanto tempo você não faz atividade física? As pessoas, acho que a última vez foi em 2014. Eu falei, caraca, é muito tempo. Muito tempo. Sem fazer nada. Nada, nem uma caminhada. Não, foi o caminho até pegar o ônibus. Caramba. Eu limpo minha casa, serve? Eu falo assim, serve. Razoavelmente serve. Então, assim, é preocupante como que as pessoas ficam tanto tempo sem fazer nada de uma atividade física. E hoje é tão claro, né, Ricardo, quanto os exercícios eles auxiliam na vida das pessoas. Ele tem um papel fundamental, né? A minha mãe mesmo tem 70 anos, faz academia desde que eu me entendo de gente. Eu vejo a minha mãe indo pra academia, sendo ativa, fazendo as coisas. E se você vê-la, você não dá 70 anos pra ela. Tem, assim, um porte totalmente diferente. Quando pensa uma pessoa de 70 anos, de repente começa a pensar, nossa, uma velhinha, né? E ela é super jovem. Super ativa. Eu tava com ela num local recente agora e só podia ficar acompanhante se fosse idoso. Aí a pessoa falou assim, o senhor pode aguardar lá fora? Aí minha mãe é idosa, eu vou ficar com ela aqui. Porque a pessoa não identificou que ela era idosa, sabe? Achou que ela não tinha nem 60 anos. Por conta da energia, né? Toda disposta, assim. A pessoa achou que ela nem era idosa, sabe? Legal. Achei engraçado. Até falei, mãe, eu tô achando que a senhora é novinha. Legal. Ricardo, quais são as principais curiosidades que as pessoas não sabem sobre a prática ergonômica? Que não sabe? Vamos ver aí. O que não sabe, geralmente, está relacionado a esses outros pontos da ergonomia, o organizacional. Geralmente o povo não sabe que tem risco ergonômico disso, né? Da falta de pausa. Acho que eles não sabem o quanto afeta, né, Ricardo? E o psicossocial e cognitivo também, que as pessoas às vezes não sabem, né? Essa coisa do estresse, não sabe que tem risco ergonômico relacionado ao estresse. Às vezes a pessoa está sofrendo algo que, tipo, tá sendo por conta dessa questão, mas ela não sabe, né? Às vezes por conta mesmo de informação, de um profissional ali para orientar. E o que é muito comum é a pessoa receber aquilo que ela tem ali de ferramenta, o ambiente de trabalho, e do jeito que ela recebe, ela fica. É muito comum isso. Inclusive o raciocínio do ciclista também. Do jeito que a bicicleta sai da loja, ele pega e vai pedalar. Então, se a pessoa se reajusta. Ela não se adequa ali e às vezes ela fica sofrendo, tá doendo, tá ruim, mas ela não mexe. A gente fica pensando, por que a pessoa não faz isso? Acho que às vezes, por isso que às vezes causa tanto impacto negativo das pessoas não, às vezes, se exercitarem ou exercitar com a bike, por exemplo, porque tiveram um trauma ali, né? Uma má impressão e não resolveram. Eu tive uma análise que eu fiz em outro estado, foi no Tocantins, e aí eu lembro de um posto que marcou muita atenção, assim, porque o
o funcionário, ele tinha que atender um telefone. E esse telefone ficava nas costas dele. Então ele tinha um terminal de computador aqui na frente e o telefone era atrás dele. Então ele tinha que girar o tronco para pegar o telefone. E aí ele puxava, era de fio o telefone. Ele puxava e colocava o fone assim e resolvia aqui as demandas. E aí, na hora que terminava a ligação, ele tinha que rodar a coluna de novo para colocar o telefone no local. E eu vendo aquilo, gente, por que esse cara não coloca esse telefone do lado? Próximo. Por que não coloca do lado? Aí eu comentei com ele, por que você não coloca esse telefone do lado? E ele, nunca pensei nisso. Meu Deus. E eu falei, você fica sofrendo esse tempo todo, a pessoa acostuma. Ela acostuma com a dor, com o movimento. Sim. E aí eu fui e reposicionei o telefone para ele, falei, vamos colocar aqui? Experimenta aqui. Aí ele pegou o telefone assim do lado. Muito mais prática. Assim, tão óbvio, né? Sim. Mas a pessoa não percebe. Sim. Aí ele, cara, ficou bom demais, obrigado. Oh, meu Deus. Salvou minha vida. Então é assim, as pessoas vão ficando meio que... cegas, né, digamos. No automático, né? Termo. Fica ali no automático e acaba não percebendo esses pequenos ajustes que fazem grandes diferenças. Ricardo, e hoje em dia, quem está mais ativo nas atividades? O jovem ou os idosos? Ou estamos aí no mesmo termo? Olha, essa pergunta é complicada, né? Porque tem muito jovem preguiçoso. Tem muito jovem preguiçoso. Eu acho que de imediato a gente pensaria assim, o jovem, né? Tem mais energia, mais disposição, mas eu tenho visto muito idoso se movimentando, né? Procurando ali uma atividade física ao ar livre, ou uma academia, né? Igual eu vejo a minha mãe é super ativa. O meu pai também gosta de fazer a sua caminhada, a hidroginástica, ele também é bem ativo. Os dois, meus pais são bem ativos, e os dois já estão idosos. Então, acho que vai depender muito do ambiente, o meio de cada um. Eu vejo muito jovenzinho preguiçoso hoje por conta dessa coisa toda de tecnologia, né? Sim. O controle remoto. Hoje em dia a cultura mudou bastante, e né? Celular Principalmente o dia inteiro. dos jovens. Sim. Então, assim, a demanda eletrônica, né? Os videogames e tal. Acho que o jovem talvez esteja fazendo menos atividade do que o adulto mais maduro, né? E o idoso. Ricardo, é muito nítido, né? Como a ginástica laboral, ela contribui para o aumento da satisfação do colaborador. Isso, e você pensa assim, que num turno de manhã, por exemplo, das 8 às 12 é o mais comum. Se você pega essas 4 horas de trabalho ininterruptas, o funcionário chega mais ou menos no meio ali do expediente, ele começa a ter uma perda de produtividade. Sim. Ele começa a diminuir foco, atenção, e começa a perder um pouquinho a sua concentração. E a ginástica, ela vem para quebrar isso. Ela quebra esse momento ali e ela dá uma injeção de ânimo de novo para ele. Então, dá para se notar que tem esse retorno. E sempre que a gente faz uma pesquisa de satisfação em alguma empresa, para entender ali como que está, né? Uma pesquisa de clima organizacional, a gente vê os funcionários comentando que percebe que a ginástica laboral interfere positivamente no trabalho dele. Ricardo, é muito nítido também como reduz os impactos físicos, né, com a prática. Isso, e aí tem a ver com a questão do movimentar, né? A própria ginástica, ela estimula o funcionário a movimentar, tem os benefícios do exercício, né? A parte fisiológica, o alongamento, e também incentiva ele a prática de atividade física fora da empresa. Tem gente que não faz nada na vida. Eu lembro no começo de carreira minha, eu atendia o Ministério Público Federal. Eu posso falar o nome que é na empresa? O Ministério Público Federal tinha ginástica laboral lá e era eu que fazia nessa época, muitos anos atrás. E aí tinha uma senhorinha que era copeira ou era da limpeza, alguma coisa assim, um desses dois. E aí ela chegou para participar e ela toda desengonçada, assim, ela não sabia fazer os movimentos, ela não conseguia. E ela comentou, meu filho, eu nunca participei nem da aula de educação física da minha escola. Eu nunca fiz isso na minha vida. Caramba. E e ela era senhorinha, assim. E eu, mas sério, mas como que a senhora fazia? Eu fugia da aula de educação física. Eu pulava o muro, eu fugia da escola. Então, assim, ela começou a fazer atividade física porque tinha uma ginástica laboral no ambiente de trabalho onde ela estava. Por conta disso, ela despertou ali o interesse e depois ela... Nossa, eu gostei desse negócio. Esse negócio é bom, né, meu filho? Caramba. E aí começou a se sentir melhor, né? Tem
sente o corpo melhor, dá aquela injeção de ânimo, de disposição. Eu imagino para vocês, né, o quanto não deve ser satisfatório contribuir para a saúde física das pessoas, mental também, claro. Isso, e é um retorno de satisfação. Você vê a empresa tendo retorno. Você me perguntou há pouco, né, o nome da empresa, por que é Prospere, né? Se a gente está ajudando, de certa forma, ainda que meio subjetivo, a empresa dá uma prosperada, a gente tem um retorno muito bom de satisfação em relação a isso. Sim. Tem mais algum assunto, Ricardo, que você gostaria que a gente debatesse aqui? Ou por você, ok? Ok, acho que tá tranquilo. A gente falou de bastante coisa, Bastante coisa. Acho que é isso. Outra área que a gente faz muito assim, abordagem nas empresas são de serviços de qualidade de vida. Por exemplo, as massagens, a gente já fez muito aqui na Supermédica. Sim, muito o pessoal bom, ama. inclusive maravilhoso, amei. Sério, gente, é perfeito, você relaxa. As massagens, incrível. elas são... Nossa. Porque é um serviço que está agregado, ela não é ginástica laboral, ela não é ergonomia, mas ela tem a ver com as duas. Ela interfere ali no meio, dentro do ambiente de trabalho, aquela cadeirinha, né, que faz ali, é rápida a massagem. Maravilhosa. Então, esse a gente chama de espaço bem-estar. Legal. Esse é um serviço que a gente faz que é muito gostoso, né? As empresas gostam muito, tem muita demanda. Quando vem datas assim comemorativas, as empresas todas querem, isso está muito em alta, sabe? O pessoal gosta muito. E é levar um mimo para os funcionários. Legal. E aquele momentozinho ali que ele para 10 minutinhos, recebe a massagem, ele tem um atendimento individualizado. É ele e o profissional recebendo ali a massagem, o terapeuta cuidando dele. E a gente tem várias linhas de serviço nesse sentido, sabe? Legal. Dessas terapias de relaxamento. Legal. Então é isso, Ricardo. Eu quero agradecer a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Supermédica. Você já é parceiro, né? Já faz parte da história, da construção da história da Supermédica. Eu quero muito agradecer a sua participação no nosso Supercast. Te dou a palavra. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês. E a Supermédica, acho que já tem uns 3 para 4 anos que a gente está aí junto. É uma empresa muito jóia, muito gostoso de fazer o trabalho com vocês. Vocês são... a galera gosta, né? O pessoal é animado. Toda vez que vem um profissional nosso fazer aqui, o pessoal comenta, o pessoal lá é animado, né? Então isso é muito legal porque a gente tem esse retorno. E é uma satisfação um privilégio pra gente ter a Supermédica como um cliente, um excelente cliente. Que ótimo, nós agradecemos a sua contribuição aqui, que tenho certeza que vai ajudar muitas empresas, vai ajudar muitas pessoas que estão em casa também, que estão nos assistindo. Muito obrigada pela sua participação, Ricardo. Obrigado a você, Isa, obrigado à Supermédica mais uma vez. Nós agradecemos. E antes de encerrar o nosso Supercast, eu quero enaltecer o apoio da Gramed Brasil Participações, ao diretor e CEO Agnaldo Chagas, a equipe de marketing e e-commerce da Supermédica. Eu vou ficando por aqui, nos siga nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, aqui no YouTube, Spotify e em outras plataformas de streaming. Quero agradecer a sua companhia e até o próximo Supercast.